Boa tarde. Essa minha videoaula de hoje é sobre infiltrações espinhais epidurais. São as chamadas infiltrações na coluna. Então, o que são as infiltrações espinhais e para que servem? Basicamente, são aplicações de corticosteroides, são anti-inflamatórios hormonais e anestésicos dentro da coluna, tanto nas articulações como no espaço epidural. A principal indicação de infiltração espinhal é a lombalgia. Com qual intuito? Alívio sintomático, tanto temporário quanto duradouro. A radiculopatia, que é aquela dor do nervo ciático, a ciática clássica, e, em última instância, com o teste terapêutico para localização de níveis sintomáticos, quando múltiplos, para indicação de um tratamento cirúrgico. Então, quais são basicamente as infiltrações espinhais? São bloqueio facetário, a infiltração facetária intraarticular, o bloqueio de nervo, o bloqueio do gânglio, né, o bloqueio ganglionar foraminal, o bloqueio neurolítico peridural, em casos que tem fibrose epidural, a gente faz a chamada adesiólise, a infiltração sacroiliaca, para a dor na região sacroiliaca, e por último as risotomias por radiofrequência. Então a principal indicação da infiltração espinhal é aquela dor lombar, a lombalgia, que dura mais de 6 meses, ou seja, é uma dor crônica, que tenha intensidade de dor alta, score de dor maior ou igual a 5, e que já falhou alguns tratamentos conservadores, como medicamentos, fisioterapia. E também para a ciática clássica, aquela dor do nervo ciático, dor que parte da coluna e desce em direção ao pé. Também essa é uma indicação. Então, bloqueio facetário. A principal indicação do bloqueio facetário é a dor facetária, que é uma dor localizada na região lombar, e não pode haver a ciática clássica. Algumas vezes a ciática incompleta pode existir, que normalmente é até o glúteo ou face posterior de coxa. Não deve ter compressão nervosa, ou seja, ausência de hérnia discal, e uma dor de score álgico, pelo menos 5, nota 5, por pelo menos 6 meses, ou seja, uma dor crônica. Então, como é feito o bloqueio facetário? A gente separa alguns materiais, agulha de hack, anestésico, corticosteroides e muitas vezes contraste. Com o auxílio do raio-x, é localizado o ponto exato da emergência do ramo medial que inerva a faceta e é feita apenas uma punção. É como se fosse uma injeção, apenas uma agulha que inserida na pele atravessa o músculo e chega na coluna. É um procedimento bem simples, feito ambulatorialmente. O paciente faz de manhã e na hora do almoço já está em casa. Aqui é para mostrar então a diferença do bloqueio facetário com a injeção intraarticular. Em casos que tem artrose facetária grande, com bastante derrame articular, a gente funciona dentro da articulação e joga o remédio dentro da articulação. Quando a dor já é muito intensa e difusa, a gente parte para o bloqueio do ramo medial, ou seja, o nervo que inerva a articulação. Aqui está mostrando a posição das agulhas, onde localiza a emergência do nervo do ramo medial que inerva as articulações, e a gente joga aqui anestésico. Eu geralmente faço um combinado entre injeção intraarticular mais bloqueio de nervo, de nervação da faceta. E o bloqueio ganglionar foraminal? Já nesses casos é quando tem a dor ciática, porque aqui eu vou fazer o bloqueio anestésico do gânglio sensitivo, ou seja, do nervo que emerge na coluna. A gente pode usar para vários tipos de problemas, para as hérnias discais nas fases iniciais, onde o doente tem muita dor e um período muito curto de sintoma, então a gente ainda não está falando em tratamento cirúrgico ainda. Em pacientes que já operaram de laminectomia e dissectomia, onde o nervo está com fibrose na região da cirurgia, então a própria fibrose mais a inflamação da fibrose gera dor ciática. Nas fases iniciais das hérnias de disco, ou seja, as protrusões discais, e nas fases mais iniciais ainda, que são as fissuras internas, as pequenas rupturas do anel, que levam à dor ciática, a gente pode fazer o bloqueio do nervo, ou seja, o bloqueio ganglionar para alívio sintomático.
e também para teste terapêutico, quando o doente tem mais de uma protrusão, mais de uma hernia discal e a gente quer tratar o nível mais sintomático, então a gente testa, faz anestesia dos múltiplos níveis e o que der positivo no teste é o que é o nível sintomático. Então a diferença está aqui. A gente punciona o forame, chega com a agulha bem perto do gânglio, evitando encostar com a agulha e perfurar o gânglio com a agulha, e faz a injeção de contraste para ver se o trajeto do nervo está se fazendo corretamente, e injeta o anestésico e o corticoide para desinflamar toda essa região do gânglio. E o bloqueio neurolítico peridural, ou seja, a desiólise, são para casos mais graves de paciente com laminectomia extensa, fibrose peridural, cirurgias extensas de descompressão e retirada de hérnia, onde todo o nervo que emerge na coluna e o saco dural estão aderidos por fibrose e cirurgia prévia. E toda essa fibrose, essa aderência, causa dor radicular. Então o que a gente faz? A gente punciona o hiato sacral com uma agulha, e por essa agulha a gente passa um catéter, e esse catéter sobe até a região onde está a fibrose, e a gente joga o contraste e pode ver um stop de contraste. Aqui o contraste subiu, contrastou essa região, contrastou o nervo emergindo nesse segmento S1, subiu aqui para o segmento L5 e parou aqui. O contraste não sobe e nem contrasta aqui o nervo emergindo na região de L5, ou seja, tem uma fibrose aqui, uma aderência que está bloqueando o nervo. Então, com esse catéter e com soro e o próprio contraste, a gente joga e desfaz essas fibroses, essas aderências durais, jogando também anti-inflamatório e promovendo uma melhora sintomática nos casos bem graves, onde já foram feitas várias cirurgias e o doente está com a chamada failback, ou seja, uma falha do tratamento cirúrgico. E o que é a risotomia por radiofrequência? É a lesão térmica do ramo medial. Está indicada na dor facetária, após a comprovação por bloqueio facetário. Quando eu faço o bloqueio facetário e a dor desaparece por um período muito curto, então a gente passa para a risotomia. Qual é a vantagem da risotomia? É um alívio duradouro, pode ser até 2 anos. A gente cauteriza a emergência do ramo medial. Então aqui é o nervo que emerge na coluna, esse é o ramo medial que inerva a faceta. Então a gente, após a confirmação do bloqueio, a gente cauteriza com a radiofrequência, que é uma corrente elétrica que faz uma lesão térmica de 80 graus, e a gente interrompe o sintoma da coluna, a dor de origem facetária, com a radiofrequência. Aqui para mostrar, geralmente a gente faz múltiplos segmentos, porque a dor facetária ela é multissegmentar, e a gente faz sempre nos segmentos sintomáticos que são testados com o bloqueio facetário. E aqui para mostrar que a gente pode fazer tanto na coluna lombar quanto na cervical, para dor facetária de origem cervical também. E a infiltração sacroiliaca está indicada na dor sacroiliaca, e a principal queixa de dor sacroiliaca é a sacroileite, ou seja, aquelas artroses na articulação sacroiliaca. E como a articulação sacroiliaca ela tem uma inervação difusa de vários forames e vários nervos, é muito difícil tratar a sacroileite. Então a gente começa fazendo os bloqueios dos nervos que emergem, fazendo o bloqueio da articulação para teste, depois a injeção intraarticular de medicamento na sacroileite com erosões, e no final a gente pode também fazer até a radiofrequência dessa região. É isso que eu queria falar. Muito obrigado.